Boa noite, professor. Boa noite, Maria Silva, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bom. Boa noite a todos. Começamos a nossa gravação. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver aqui, quem for ver essa aula gravada também, que seja uma aula muito proveitosa para todos nós. Vamos dar continuidade ao que. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vamos fazer a nossa aula número 2, né, falando de psicopatologia e comorbidade. Né? Apresentação aqui. Opa, pera aí, gente, que eu não lembro onde está aqui. Ó. Então, hoje, apresentação um pouquinho diferente. Acho que é esse aqui. Isso mesmo. Vamos ver se está aparecendo para vocês. Muito bem. Então, dando continuidade, né, ao nosso tema, dando continuidade ao curso, tá? Nossa aula número 2, né? Continuando aí, terapia integral aplicada à dependência química, comportamento e emoções. Tá? Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre transtornos do humor e ansiedade na dependência química. Também qualquer outro assunto que tenha assunto, claro, envolvido ao que estamos falando, tá, gente? Que tenha surgido aí desde o nosso último encontro, por favor, fiquem à vontade para questionar, comentar, enfim. Fiquem à vontade para trazer as suas colaborações, ok? Então, transtornos do humor e ansiedade na dependência química. A dobradinha clínica. O foco: depressão, transtorno bipolar e ansiedade. O que importa são as comorbidades mais prevalentes. No Kaplan-Sadok, vemos que o risco de suicídio triplica quando um transtorno de humor se une ao abuso de álcool. O objetivo: aprender a diferenciar o que é estado induzido pela droga do que é traço, estrutura do paciente. Muito bem. Então, a gente vai chamar, eu optei aqui por colocar dessa forma, porque como nós vimos na aula passada, como nós vimos no nosso último encontro, é muito, muito comum realmente perceber alguma comorbidade presente na vida do dependente químico, tá? Algum transtorno, algum padrão que será combustível, né, ou será a força inicial, né, para manter ou iniciar a dependência química. Né? No caso da depressão, do transtorno bipolar e da ansiedade, nós vemos muitos casos, tá? Muitos casos. A depressão, para a gente ter uma ideia, né, para a gente ter né, uma visão um pouquinho mais clara, já tem muitos anos isso, mas a depressão, ela foi nomeada, já tem, sei lá quantos anos, como a doença do século. Né? Tal o número de pessoas que tinham depressão. Né? Existem várias questões aí que agravam essas situações, né? Então vale a pena entender um pouco melhor sobre depressão também, entender um pouco melhor sobre a diferenciação do que é depressão de fato, do que é, às vezes, uma sobrecarga, né? Tudo isso tem a ver. Futuramente, gente, isso não é ainda colocado como comorbidade, né? Assim, não se vê muito sobre isso ainda, eu pelo menos não vi ainda, mas é bem possível que a gente comece a identificar, a partir de um certo ponto,
O burnout, também conhecido como burnout, né? Burnout é aquele estado onde a pessoa, na verdade, ela trabalha tanto que ela acaba por exaurir todas as suas energias, tá? Então, é sobre isso, ok? É sobre isso. O Bourdieu, tá? Bourdieu, eu vou escrever aqui, para quem não conhece, tá? Bourne de queimar, né? E out, né? De exaurir, né? Essa é a ideia, né? Muito bem. Então, a gente tem hoje, o nosso objetivo é falar um pouco mais sobre essas questões, né? Dessas dobradinhas que acontecem, quer dizer, há dependência e há alguma outra comorbidade, né? E o objetivo que a gente vai focar é aprender a diferenciar o que é um estado induzido pela droga e do que é um traço também, tá? Inclusive, aquelas primeiras semanas, sempre importante a gente lembrar, né? As primeiras semanas de internamento são justamente, dentre outros fatores, para que a gente tenha maior facilidade para entender o que é a pessoa, o que é o comportamento da pessoa, sem estar induzida pela droga, sem estar dominada o comportamento em si, né, as ideias e tudo mais, pela droga. Claro que ainda, a partir da sombra, a droga continua manipulando, né, continua seu regime escravagista, né? Vamos lá, vamos caminhar. Depressão maior versus depressão induzida. A depressão primária, sintomas existiam antes do uso ou persistem por meses após a desintoxicação, né? Então, aqui há uma, é, há uma depressão, né, que já existia, né, e continua. Depressão induzida ocorre apenas durante a intoxicação ou a abstinência, né, comum no crash da cocaína ou no uso crônico de algo, tá? E aqui a ideia de crash, para quem não sabe, pessoal, lembrando, né, o crash aqui é a depressão, quando o efeito está em queda, tá? Então, há um ápice, né, um ápice do efeito, e daí esse efeito vai entrando em queda, e essa queda de efeito que a gente vai chamar de crash, que é também do inglês de quebrar, né? De quebrar, de romper, né? A gente pode achar outras traduções aí, mas o sentido é sempre nesse de rompimento, ou de queda, ou né, de quebrar, ok? O critério de Dalgarron, observar a anedônia, a perda de prazer, e a retratação psicomotora na depressão real. O mundo perde a cor, na depressão real o mundo perde a cor, na induzida o foco é a falta da substância. Então aqui a gente consegue ver com um pouco mais de clareza o que é uma coisa e o que é outra. Quando a depressão já existia, a tendência é que após o uso, ela continue existindo, né? Num padrão muito similar. Possivelmente outros fatores como culpa, vergonha, arrependimento, agravados por alguma situação que ocorreu durante o uso, tá? Tudo isso pode realmente deixar a situação ainda mais séria, tá? E a depressão induzida, essa questão do uso e daí da queda, né, desse alto e baixo, né, do uso, né?
E a observação da algarrodo, muito importante também, né? Observar essa perda de prazer, né? A depressão real, gente, aqui eu coloquei assim dessa forma, né, como depressão real, porque ela realmente não se resume a um dia de desânimo, né, um dia de tristeza, um dia de preguiça, digamos assim, né? A depressão, ela realmente é algo muito mais sério, que acaba tomando conta da pessoa, né? Inclusive, inúmeros casos de pessoas que estão passando pelo processo da depressão, o que a gente vê que é muito comum é a pessoa não conseguir sair da cama, por exemplo, não conseguir tomar banho, e não é por falta de força, é como se não tivesse uma energia interna que ajudasse a pessoa a realmente concretizar aquilo dali, né? E outra forma de colocar também é uma ausência da vontade de viver, tá? Uma ausência da vontade de fazer qualquer coisa, tá? E, pontuando também, quando a depressão é induzida, aí a gente vai ver que é justamente pela falta da substância, né? Por esse buraco que a substância deixou, né? Tudo certo até aí, gente? Querem fazer alguma observação, algum comentário? Tudo tranquilo? Tudo bem. Então vamos. Marcelo deu um ok também. Muito bem. Vamos lá. Vamos caminhando. O álcool como depressor do SNC, Sistema Nervoso Central, né? A fisiopatologia. O álcool é quimicamente um depressor, embora traga euforia inicial, o uso crônico reduz a serotonina e a dopamina, né? Deixa eu arrumar esse slide aqui, gente, que ele ficou. Eu vou ter que sair dele aqui, peraí. Só um pouquinho, gente. Sabe umas coisas estranhas ali. O álcool, gente, ele tem realmente essa questão da. Opa, não tá aqui. É que eu fui para o documento errado, gente. Aqui, né? O álcool, ele pode confundir bastante, porque ele tem essa questão de como ele até certo ponto, um estimulante, a gente pode dizer, né? Ele faz com que a pessoa fique mais alegre, né? Fique mais eufórica, realmente, né? E faz com que a pessoa também fique mais triste, né? Onde a energia também vai ser sugada, né? Vai ser sugada. Né? Aqui, deixa eu só corrigir isso, gente. Então, fica assim, né? O álcool é quimicamente um depressor, embora traga euforia inicial. O uso crônico reduz a serotonina e a dopamina. O paciente bebe porque está triste, né? O álcool dá essa sensação de euforia, de alegria e etc., né? Mas, ao mesmo tempo, ele deprime o sistema nervoso, né? E ah, o dependente vai acordar mais triste, né? Acorda mais para baixo, né? Não se sentindo muito bem em vários
sentidos, né? E é, muitas vezes vai entrar no ciclo de novo, né? Daí o ciclo vicioso de beber para aliviar. Então, assim que ocorre, né? Isso que acontece dentro desse ciclo vicioso do uso do álcool, né? Então, é importante lembrar que tratar depressão em quem bebe ativamente é enxugar gelo, né? Porque a pessoa fica nesse alto e baixo, né? Com bastante frequência, realmente, né? Nesse padrão de ciclo vicioso, digamos assim, né? Eu sempre comento, gente, sobre como nós temos culturalmente, né, nessa questão do álcool, nós temos um desafio muito grande, porque o álcool, ele é uma substância química que é basicamente aceita, né, abertamente aceita dentro da nossa cultura, né? Inclusive quando a gente não bebe, tem gente que se preocupa, né? Pensa, nossa, né? É como se a nossa alegria, o curtir a vida, precisasse sempre estar associado ao consumo de uma substância, né? No caso da, da substância álcool, né? Então, a questão do álcool, certamente, gente, a gente pode entender como uma das mais graves que a gente tem na nossa sociedade, né? No nosso mundo, considerando aí, considerando a nossa sociedade brasileira, né? Já comentei, possivelmente alguns que estão aqui já me ouviram dizer isso também. Ah, o, o brasileiro, muitos, né? Eu não gosto de generalizar, mas acontece, né? Como é que dizem? É raro, mas acontece, né? Ao fazer 18 anos, para muitos jovens, o que se tem é um sonho de beber, né? De tomar um porre, né? E, e cada vez que eu vejo isso, assim, sabe, isso mexe comigo, sabe? Eu já trabalhei bastante com ensino médio, trabalho com a graduação também, então, frequentemente tenho contato com jovens, e é algo, assim, que sempre, sempre mexe comigo, sabe? Me entristece, me impressiona, né? Seria tão bom se nós estimulássemos os nossos jovens aos 18 anos, puxa, eu quero desenvolver um projeto social, coisa, né, sei lá, quero viajar para o exterior, quero começar um curso diferente. Há tantas coisas, não quero começar uma profissão nova, sei lá, né? E não drogadição, né? Não a drogadição, né? E a nossa sociedade, ela acaba estimulando muitas pessoas a, a drogadição, como se fosse uma coisa bacana, legal, né? Moderna, né? Descolada, né? É um preço muito caro a se pagar, né? Um preço muito caro a se pagar. Muito bem. Deixa eu voltar aqui, então, gente. Poxa, gente, acabei não voltando à apresentação. Deixa eu voltar aqui à apresentação. Isso.
mais dificuldade hoje, gente, porque meu PowerPoint não funcionou. Travou. Bill Gates quer que eu renove a assinatura. Recebi um recado aqui do Bill Gates, né, dizendo para eu renovar a assinatura. Daí eu não, acabei não Quem gosta fazendo de isso, PowerPoint é Dallagnol. né? Professor, Opa, não, tá me ouvindo? não. Agora sim, Maria. Agora abriu o Quem microfone. gosta de PowerPoint é Dallagnol. E quem? Dallagnol? Quem gosta? Não É, entendi. o cara que botou Lula na cadeia com PowerPoint. Ô, professor, sobre a depressão, que você não conhece Dallagnol, não sabe quem é Dallagnol? Eu O não sei cara se do eu fiquei Ministério mais Público, fã do o cara Dallagnol do ou do Ministério PowerPoint Público agora. que era o promotor de justiça de conluio com o juiz. Ô, professor, a depressão, eu já li algumas reportagens que, embora a gente tenha essa visão dela ser essa doença terrível, a doença do século, e todo esse estigma que é colocado sobre a depressão, mas, na verdade, ela também, eu já li que ela é uma cura, porque ela leva você ela leva o indivíduo a a uma depressão, né? A um profundo sentimento sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a vida, né? Uma profunda tristeza, tudo é muito profundo, tudo é muito tocante, muito pungente numa depressão, e quando a pessoa sai, ela sai revigorada, porque ela consegue ressignificar e reelaborar todos esses conceitos, né, de vida, de ser humano, de valores, né, que a gente vive numa sociedade ansiógena. A nossa sociedade, ela mesma, ela produz a depressão, ela produz a ansiedade. Não que eu esteja confundindo as duas, né? Mas nesse sentido, assim, de que é uma sociedade que nós vivemos numa cultura que é o tempo inteiro nos colocando na berlinda, nos fustigando a querer consumir, nos orientando, que nós, como a gente estava falando ontem, do sentimento de inferioridade de Adler na aula de psicanálise clínica, né, que nós somos inferiores e nós nos sentimos impotentes, o indivíduo acaba entrando em depressão. Mas é apenas uma prova de que essa pessoa é uma pessoa que tem uma grande sensibilidade também, né? Não é uma pessoa superficial, não é uma pessoa insensível. Pelo contrário, caiu na depressão justamente porque é sensível, justamente porque não é como os outros que aceitaram, que se dobraram e que entraram na engrenagem, fazem parte da engrenagem da máquina, viraram um parafuso, viraram uma roldana. E essa pessoa que ela cai na depressão, ela se nega a participar dessa engrenagem. Não que ela se negue do plano da consciência, né? É talvez no plano da inconsciência, mas de fato, deveras, ela fica sobrando no meio do sistema. O que o senhor acha dessa reflexão? A gente pode dizer assim que toda dor ou toda patologia, ela é um, um grito interno de melhoria, né? Um grito interno buscando
um patamar melhor, né? Então, nesse aspecto, eu concordo plenamente, realmente, né? Assim como a dor, ela me avisa que eu pisei num prego, para que eu trate disso, né? Então, ela é positiva, né? Ela é positiva, ela é parte da manutenção do meu bem-estar. Então, perfeitamente, perfeitamente. O que a gente tem observado também em alguns casos de depressão é que, na verdade, não, muitas pessoas elas não estavam em um estilo de vida que as sobrecarregasse. Então, eu concordo com a sua fala, porque existem muitas pessoas que entram na depressão por conta de uma sobrecarga, mas também existem as que não. Então, isso ainda é um campo de descobertas para nós, né? Porque existem uns assim, existem outros assados, digamos assim, né? E eu gosto muito da fala do estudo do Viktor Frankl, né? Que a logosofia, né? Logoterapia, que ele fala do sentido da vida, né? As pessoas nos campos de concentração, o que se percebia era uma depressão por conta de toda a situação que estava acontecendo, mas essa depressão, esse sentimento depressivo, ele surgia através de uma falta de sentido na vida, né? Essa é a tese do Viktor Frankl, né? Que em ter sentido na vida a gente consegue superar, sobrepor, né? Superar obstáculos, né? E no campo, na visão do dependente químico, esses obstáculos eles são intransponíveis. Na visão do depressivo, esses obstáculos são intransponíveis. E é muito, muito relevante mesmo que a gente estude, consiga mapear melhor isso cada vez mais, para que a gente consiga entender melhor qual é essa causa epidêmica, né, de depressão, né, esse mundo doente, né, percebendo melhor a causa, e a gente vai lá e a gente pode tratar, está na água, né, só mostrando lá o negócio da peste negra, né, que demoraram para ver que estava na água, tratou a água, solucionou a situação. Então, em algum momento, eu acho que a gente vai conseguir identificar qual é a fonte dessas dores para conseguir trabalhar isso melhor. E, sem dúvida alguma, pode ser realmente por conta da sobrecarga de um mundo atribulado, e pode ser por outros motivos também, né? Como, por exemplo, em adolescentes, né? A gente tem um número de casos de adolescentes depressivos que, inclusive, já entram no mundo da dependência química, não frequentando biqueiras ou, né, não comprando de traficantes na rua, de maneira alguma. Eles entram no mundo da dependência química através da psiquiatria. Né? Eles entram no mundo da dependência química com receita dada, né? Que é aquilo que a gente falou anteriormente, acredito que a gente tenha mencionado, né, semana passada, aliás, na última aula, sobre como há um padrão de comportamento da indústria farmacêutica, claro, associada aos médicos, onde não há, às vezes, uma análise mais profunda do caso da pessoa. O que há é um receitar, né, um passar receita para medicações. E isso é uma porta de entrada gigantesca, principalmente, gente, quando a gente fala de adolescência, quando a gente fala de criança. Por quê?
Vejam só, olhando daí pelo lado de como é a formação da nossa estrutura psíquica que vai moldar o nosso comportamento, tá? De como nós vamos internalizando muitas coisas. Quando de criança para adolescência, onde eu ainda tenho anos de formação neurológica, fisiológica, emocional, social e tudo mais, né? Eu ainda estou em formação, né? E chega para mim uma nova atribuição, uma nova responsabilidade, né? Essa responsabilidade é de dar conta de mim mesmo. Né? Eu preciso dar conta de mim mesmo. Vejam só, o problema da dependência química é o adicto não conseguir dar conta de si mesmo, não consegue dar conta das suas emoções, das suas frustrações, dos seus conflitos, não consegue. Vai buscar alternativas para lidar melhor com essas questões. A partir da adolescência, mesmo quando entra na questão de receita, gente, e muitas vezes é sim recomendado, tá? Eu não estou aqui para dizer que nenhuma dos medicamentos é válido, né? Os medicamentos são válidos, sim. O meu questionamento é no sentido de estudar mais a fundo cada caso para entender se o medicamento é a melhor opção mesmo, tá? Porque muitas vezes não há esse estudo mais aprofundado e o medicamento é receitado sem esse entendimento, sem essa compreensão mais séria, mais grave do caso. Na mente de um adolescente, de uma criança, o recado que se instala é: eu não sou capaz de dar conta de mim mesmo. Eu sempre vou precisar de de um remedinho, de um químico, de alguma coisa que consiga equilibrar melhor quem eu sou para que eu consiga lidar com isso. Então, gente, imagina uma criança, tá? Pegando um caso, tudo de caso, né? Fictício, mas infelizmente a gente sabe que existem centenas, milhares de crianças passando por esse drama, famílias passando por esse drama, onde muitas vezes uma criança com 9 anos de idade, 8 anos de idade, 7 anos de idade, já começa a ser medicada com Ritalina, por exemplo. É um dos remédios aí que consegue fazer, é o acalma-leão, né? Conhecido como acalma-leão também, né? Para conter a pessoa naquele padrão. Isso faz com que a pessoa entre nesse padrão de entendimento de si mesma, de que nunca dará conta de si mesma, né? Só por ser, só por existir, só por fazer, né? Haverá esse adendo. E a retirada dessas coisas, às vezes, por um motivo ou por outro, enfim, a gente vai perceber essa questão da depressão daí também. Essa questão da depressão que a gente estava falando anteriormente, né? E a questão do uso do álcool também, né? Então, aí entra, depois de um tempo, vida adulta, né? Questões resolvidas, né? Não foram resolvidas, passamos por essas questões, saímos da adolescência, entramos no início da vida adulta, somos jovens adultos, entrando para a maturidade maior, né? 26, 27, 28, 30 anos, mas o que ficou internalizado é que há uma necessidade de eu consumir, né? Uma necessidade de consumir substâncias para conseguir equilibrar melhor quem eu sou, tá? Então, essa questão, ela é muito séria e é um dos agravantes desse mundo moderno também, que quando a pessoa não consegue identificar onde está isso, pode surgir também uma depressão. E daí não vai estar associada à carga de trabalho,
de exigências, né? Não necessariamente esteja associado a isso, né? Muito bem, transtorno bipolar e a busca pela mania. A relação perigosa tem a maior taxa de... A relação perigosa, perdão. Tem a maior taxa de comorbidade com drogas entre todos os transtornos, cerca de 60%. Né? Automedicação inversa. Na depressão bipolar, o paciente usa estimulantes, cocaína, rebite, para sair do buraco. Né? Cocaína e rebite, para quem não lembra, para quem não sabia, eram as drogas de preferência dos caminhoneiros. Os caminhoneiros que transportam as mercadorias do Brasil, né? É um setor essencial na nossa sociedade e que vive sobre uma pressão tremenda também, né? Na mania, ele usa álcool ou maconha para tentar baixar o giro e conseguir dormir, né? Risco: o uso de drogas pode precipitar um surto maníaco grave e irreversível. Perdão, gente. Então, essa automedicação inversa ela é muito comum em diversos casos. Tá? Se busca algo para levantar a energia, para subir a energia, e se busca algo para baixar a energia, para dar aquele contraponto. Né? Então, é isso que a gente vai falar da automedicação inversa. Tá? Da mesma forma que havia o rebite e a cocaína, o rebite e a cocaína, né? A maconha e o álcool, às vezes a cocaína e a maconha, às vezes cocaína e álcool, já tinha falado, né? Enfim, e coisas do gênero, né? Onde se estimula e se desestimula, procura achar esse equilíbrio, né? E a situação é que leva realmente a surtos, né? Pode levar a um surto maníaco grave e irreversível. Esse surto maníaco grave, gente, algumas pessoas já presenciaram ou já presenciaram o resultado desse maníaco grave. Muitas vezes esses surtos levam a suicídios, a gente vai falar um pouco disso hoje mais tarde, né? Esse é um grande perigo. Também leva a homicídio, né? Ou feminicídio, enfim, leva a agressividade, muitas vezes a matar outra pessoa, né? Então, essas são questões muito sérias dessa questão dos transtornos, né, e dos surtos que ocorrem, que podem ocorrer. Diferenciando mania de euforia por estimulantes, a mania: ideias de grandeza, redução do sono sem cansaço, logorreia, falar demais, né? Pressão por falar, tá? Dura dias, semanas. E a euforia das drogas, né? Sintomas similares, mas com duração curta, minutos ou poucas horas, e sinais físicos: pupilas dilatadas, taquicardia, sudorese. Dica clínica: se o paciente continua ligado 5 dias após o uso, pense em transtorno bipolar. Tá? Então, aqui, a gente começa a diferenciar. A gente começa a ver um pouquinho melhor o que pode ser uma coisa, o que pode ser outra, né? A substância química, ela sempre vai permitir que a pessoa se mantenha naquele grau de energia durante um tempo bem limitado, que é o tempo de efeito daquela substância, né? Se permanecer,
vamos saber, então, que, opa, não, peraí, tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí, né? Aí sim, a gente pode pensar em transtorno bipolar. A gente pode pensar que existe um algo mais e a gente vai precisar daí encaminhar, caso a pessoa ainda não tenha, encaminhar para uma avaliação, pedir uma avaliação, não, psicológica, né? Pedir um psicodiagnóstico para conseguir identificar isso, laudar isso, documentar isso, para que outras coisas possam ser feitas. Isso, o ideal é que seja feito dessa forma, gente, e não só falado para a pessoa, tá? A pessoa está lá 2 semanas e tal, aquele negócio, né, já se desintoxicou, passou um mês, né, a desintoxicação já estabeleceu e tal, e aquela pessoa, nossa, ela está durante muitos dias, pico de energia, sobe em árvore, faz isso, tarará, de repente, bum, cai, né? Para nós, pode ficar muito evidente a questão do transtorno bipolar, mas você tem transtorno bipolar. Isso tem que ser feito a partir de avaliações psicológicas. Por que é tão importante, gente? Porque a partir dessa frente, a pessoa vai ter em mãos documentos, laudo, né? Vai ter laudo, vai ter relatório desses testes que comprova isso. E a partir disso, um tratamento pode ser pensado de maneira diferente, tá? Então, a gente tem que ser bem cuidadoso, tá, gente? À medida que a gente vai aprendendo mais coisa, vai se familiarizando com padrões, sintomas, comportamento, etc. e tal, às vezes dá uma coceirinha, né, na ponta da língua, mas a gente tem que tomar esse cuidado, tá? A gente tem que tomar esse cuidado. Vejam só, mesmo o psicólogo precisa tomar esse cuidado, tá? O psicólogo também precisa tomar esse cuidado. Ele não pode sair falando, ah, você tem isso, sem ter feito uma avaliação. Então, cabe a todos os profissionais da saúde mental segurar esse impulso, tá? De sair dando diagnóstico torto e direito. Esse é um problema grave que a gente tem. Oi, Marcelo, por favor, fica à vontade. Queria falar, Marcelo? Levantou a mão, mas não veio o som. Agora sim. Agora sumi. Tá. Parece que abriu o microfone, Marcelo, mas não está vindo voz. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Te ouvindo agora. Sim? Tô ouvindo. Está falhando a tua voz, Marcelo. Está falhando. Eu para pegar a palavra diagnóstico e professor. O psicólogo pode dar diagnóstico? O psicólogo pode dar diagnóstico? Sim. Sim. Com base nas avaliações que ele faz. Você vê, sim. Então. Testes. Sim. Mas o psicólogo pode dar diagnóstico, sim, entendi, Marcelo. Sim, mas ele não dá diagnóstico de maneira superficial. Ele aplica testes, aplica avaliações psicológicas, ele vai obter resultados desses testes e avaliações, que somam números, enfim, né? Existem
existem técnicas e testes diferentes, estratégias diferentes, e daí ele compõe esse resultado. E daí isso fica documentado, porque o teste, muitos deles são feitos à mão, né? Tem lá o nome do paciente, etc. Então, é como se fosse um dossiê daí, mas a gente dá outro nome, é um relatório, né? Onde a gente vai compor com todos esses documentos daí, né? Que, na verdade, não são os testes em si, são os resultados e as conclusões, e daí sim, tá? Então, o psicólogo vai dar diagnóstico, mas não a partir do momento de clínica na terapia. Na terapia, ele identifica alguma coisa. Fala, olha, estou com uma suspeita aqui, percebi algumas coisas, seria interessante você fazer, né? Na verdade, o ideal é não falar nem que tem uma suspeita. Fala, olha, eu gostaria de ver algumas coisas com mais profundidade e seria interessante, para isso, você fazer alguns testes, tudo bem para você? Vamos fazer esses testes? Eu acho que vai ser muito bom para a gente conseguir identificar algumas coisas. Entendeu? Então, a postura é essa. Tá? Não é, eu acho que você é bipolar, vamos fazer um teste? Tá? Não, não é dessa forma, tá? Não é dessa forma. Gostaria de entender com mais profundidade, gostaria de ver melhor, né? Estou em dúvida aqui com algumas coisas e esses testes me ajudarão a ter uma visão mais clara. Vamos fazer? Entendeu? É por aí. É por aí. Daí sim, tá? Daí sim. E tem psicólogos que se especializam em aplicar testes, em aplicar avaliações, né? Porque dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho. Tanto aplicar testes, quanto fazer o laudo do teste, fazer o relatório do resultado e tudo. É bem trabalhoso. É bem trabalhoso. E claro, custoso também, né? Alguns testes podem custar 1.000, 2.000. Essa semana, na faculdade, alguém falou de um teste, eu não lembro qual que era agora, mas que pode chegar a custar 5.000 reais. Né? Então, é caro. É caro também. É caro também. Mas eu acho que daí não é um único teste, tá, gente? Eu acho que é como se fosse um material que você compra, e nesse material vem vários formulários, sabe? Vem um monte de coisa. Então, esse pacote todo, ele custa isso. E daí, claro, para quem trabalha aplicando testes com frequência, porque daí consegue ter retorno desse investimento, né? Para quem só vai aplicar uma vez, aí fica inviável, porque como é que você vai cobrar de um paciente, de um cliente, né? Só pelo material 5.000 reais, mais o que você tem, as horas que você vai despender para escrever o laudo, tudo, né? Isso encarece demais o processo, né? Muito bem, boa pergunta e obrigado pelo questionamento, Marcelo. Vamos lá. Tem mais uma aqui. Todos os transtornos mentais só podem ser diagnosticados através de testes. Todos os transtornos mentais só podem ser diagnosticados através de teste. Olha, Marcelo, até onde eu entendo, sim. Tá? Até onde eu entendo, sim. Ainda que sejam coisas, às vezes, mais óbvias, sabe? Até onde eu aprendi até agora, sim, tá? Por causa dessa documentação de laudo e relatório que é necessária por um profissional daí, né? Por exemplo, quer ver só uma coisa? Se a gente pegar um outro negócio, né, tipo diabetes, né?
Não, mas você está com todos os sintomas de diabetes, então você é diabético. Né? Podemos? Não, não podemos. Vai ter que passar por exame laboratorial, vai ter que passar por consulta médica. Ainda que eu pegue o exame laboratorial, né, e fale, ainda assim precisa passar pelo clínico, né? Para daí ele encaminhar, falar, olha, agora vai ser isso, você vai precisar vamos começar com essas doses de insulina para ver como que você vai lidar e tal, né? Então, no meu entendimento, até onde eu vejo até agora, sim, precisam passar por testes, tá? Muito bem, não dá para identificar por algum tipo de exame. Uhum, isso mesmo, isso mesmo. A gente vai precisar fazer testes, né? Exatamente. No momento a gente ainda não consegue, né? Vamos fazer, exatamente isso, tipo ressonância, né? Vamos fazer um exame de sangue aqui para ver se você é bipolar, para ver se você tem depressão. Ainda não conseguimos fazer isso, né? Quem sabe em algum momento a gente consiga. E por que eu digo isso, tá, gente? Parece uma coisa até de uma coisa muito futurista, tá? Mas eu digo isso, gente, por conta daquele documentário, já tem muitos anos esse documentário, vocês devem lembrar, O Segredo. O Segredo. Nesse documentário, tem uma parte dele que fala sobre um estudo que foi feito no Japão, se eu não me engano, sobre como as moléculas da água reagem ao que é dito ao copo d'água. Né? Então, tinha lá um copo d'água escrito bonito e outro copo d'água escrito feio. As moléculas do copo d'água escrito bonito reagem de uma forma e o de copo feio reagem de outra forma. E você via essa diferença nas moléculas. Com base nisso, eu suspeito que em algum momento, quando a gente conseguir fazer análises das moléculas nesse grau, possivelmente a gente consiga sim identificar transtornos, comorbidades e tudo mais através de exames laboratoriais, né? Mas isso é tudo achismo, tá, gente? Isso daí é coisa da minha cabeça, tá bom? Coisa da minha cabeça. Alguém queria falar? Por favor, fique à vontade. Marcelo, pode falar, Marcelo. Vamos ver se funciona o microfone. Saiu o som, Marcelo. Saiu uns ruídos assim. Tá saindo ruído, mas não está formando palavra. Agora sim, ouvi uma palavra. E agora, professor? Professor, uma Agora ressonância sim, aí. magnética do cérebro, não dá para identificar através das imagens cerebrais? Dá para identificar quando há alguma lesão cerebral. Entendi. Quando há uma lesão, né? Por exemplo, no caso do alcoolismo, da cocaína, tem outras também, né? Os inalantes muito fortes, né? Como cola, solvente, eles vão consumindo o cérebro. Professor, e através dessas lesões não dá para identificar a comorbidade? Dá também, você tem razão, Marcelo. Por exemplo, questões de memória, por exemplo, locomotoras, né? Aí, sim. Mas daí, veja só, Marcelo, aí é aquilo que a gente estava falando, né? Visualmente, eu tenho essa suspeita. Eu vou buscar o exame para confirmar essa suspeita. Tem que complementar, então, com os testes. Isso. Eu vou confirmar essa suspeita. Uhum.
Entendi. É o nosso padrão de pesquisa científica, né? Mata a cobra e mostra o pau, Mas, né? completo, né? Um diagnóstico, um resultado de teste completo, né? Tanto o exame de uma ressonância, né? Complementando com os testes. E Isso aí. vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Por isso que quando aparece um tumor, por exemplo, eles falam, olha, tá com essa característica, tem isso, isso, isso. No teu exame de sangue está dando isso, 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 tudo indica que é tal. Vamos abrir para ver. Bom, aí a gente vai abrir lá, tira um pedaço, manda para o laboratório, o exame. Era isso mesmo. Né? Entendi, professor. É isso aí. Esse é o nosso padrão de pesquisa científica. Né? A gente precisa disso daí. Muito bem, muito bem. Muito relevante isso daí. Né? Aqui está ok. Então, gente, diferenciando mania de euforia, transtornos de ansiedade, o medo como gatilho, o papel do alívio, a ansiedade gera um desconforto físico insuportável, a droga surge como um anestésico imediato, né? E é exatamente essa questão, tá, gente, que a gente repete com bastante frequência. A substância, ela vem para amenizar a dor, tá? Há um desconforto, há um problema, há uma dor, e a droga entra exatamente como anestésico, né? Transtorno de pânico, comum levar ao abuso de benzodiazepínicos, né, o tarja preta e o álcool, tá? E a fobia social. O álcool é usado como lubrificante social para enfrentar o medo de julgamento, né? Lubrificante, coloquei essa e hoje, não, ontem, né? Ontem eu escutei uma outra também que eu achei bem interessante, que é azeitar, né? Azeitar, como passar um óleo, né? Né? No tempo de quinta série a gente falava de passar uma vaselina, né? Para tornar aquilo dali, né? Para conseguir fazer que realmente, né? Passe aquele gargalo, digamos assim, né? Então é justamente aí. Queria comentar, Marcelo? Fica à vontade. Quero sim, professor, porque tá acontecendo muito aqui no CT das pessoas terem essas comorbidades, depressão, né, ansiedade, Sim. e fica muito difícil o tratamento dentro de um CT, porque é um tempo muito curto, a pessoa se esconde, né? Nós ficamos muito com mão atada, né? Não tem muito o que fazer. Aí toma remédio, fica à base de remédio, aí não se trata nem a dependência e nem a comorbidade. Morbidade. Não se trata nada, só passa um tempo, e isso tem me chamado minha atenção, sabe? Complicado. Complicado. É complicado, Marcelo. E veja só, a gente vai conseguir mudar esse padrão através de pesquisa, estudo, escrita, sabe? A gente consegue mexer com isso, mas a gente precisa de fundamentação teórica para começar a praticar, a colocar em prática algo novo. À medida em que a gente consegue se tornar autoridade naquele estudo, a gente começa a ter poder, ter presença para conseguir mudar isso. Isso que o Marcelo está colocando para a gente, pessoal, é uma das coisas mais recorrentes e, ao meu ver, eu acredito que vocês não venham discordar disso, uma das coisas mais tristes que a gente tem no nosso em como nós tratamos os nossos dependentes químicos.
né? A gente se sente mesmo com as mãos atadas, não consegue tratar nenhuma coisa, nem a outra coisa, por uma questão ou por outra, a pessoa acaba sendo medicada, quer dizer, acaba sendo o acalma-leão, que eu falei mais cedo, né? Toma um acalma-leão, não resolve nem isso, nem aquilo, nem o outro, passa o tempo, cai no mundo de novo, e de novo tem recaída. E a cada recaída, gente, a gente sabe que a situação se agrava, né? A cada recaída, uma analogia que eu gosto de fazer, gente, é aquela do barco à deriva, né? Pode até ter uma corda, mas ele está cada vez mais distante, cada vez mais longe da costa, cada vez mais à deriva, e cada vez mais difícil de trazer de volta, né? A cada recaída, né? Oi, Maria Silva, você queria comentar também sobre essas questões? Professor, que pela minha experiência, tanto trabalhando como de internamento, o problema que está angustiando, não sei se é o caso de Marcelo, né? Mas o que me angustia muito é que os donos de CTs, eles superlotam as CTs. Eles não dão uma infraestrutura para a gente fazer um bom trabalho. Então, o rapaz está cheio de boas intenções aí, ele quer fazer, ele quer aprender, ele está no curso, mas quando ele chega lá, ele não tem uma infraestrutura. Então, tipo assim, eu conheço casos assim, a CT recebeu paciente acamado, mas a CT não tem cuidador. Então, ela bota a paciente que está lá internada porque tem problema de dependência química para cuidar daquela mulher que está acamada. Mas ela está precisando ser cuidada também. Ela não tem que estar cuidando daquela mulher que está acamada, ela pode até ajudar, mas isso não pode ser uma responsabilidade dela. Aí ela não contrata a cozinheira, ou ele, não contrata a cozinheira e bota uma paciente que está lá porque tem problema com álcool para ser a cozinheira. Aí sai o arroz, aí o almoço sai atrasado, aí o arroz sai pegado, e 1001 problemas na cozinha. Tá vendo como o pessoal... Marcelo tá rindo, né? Mas é verdade, Marcelo, eu conheço essa realidade, Certo, aqui né? também. Aí você tem o paciente que surtou, e a grande solução é conter e medicar. Nunca existe a possibilidade do diálogo, de chegar, que tem pacientes que dá para você dialogar. Não precisa você ir metendo lágrimas nas mãos dela e nas pernas dela. Você tem condição de chegar, dependendo do trabalho que você já vem fazendo, você consegue se aproximar e acalmar a pessoa. Não. Cadê a enfermeira? Cadê o clonazepam? Cadê o Ampliquitil? Cadê o Aldol? Por que não deu o Aldol? Então, é muito assim... É empresa privada, pô. Os caras querem ganhar dinheiro. Entendeu? Aí bota a gente no chão. Não compra cama. Tem os colchões. Bota no chão, bota as pessoas no chão lá. A mulher mora numa casa linda, maravilhosa, e em vez de se parar cá, porque se perdeu na droga, chega cá, bota no chão para dormir. Mas ela estava dentro da casa dela. Não é o caso da que está em situação de rua. Mesmo a que está em situação de rua. Minha segunda internação, quando eu cheguei, tinha duas lá que tinham chegado, uma estava em situação de rua. A dona da CT pegou ela, lacrou, colocou dentro de um quarto, colocou um balde e ela fazia necessidades fisiológicas e dormia ali naquele quarto com aquele balde. Aí, quando eu cheguei, assim que eu tomei conhecimento, eu já fui me meter, já fui reivindicar, já fui
mexer na vida dos outros, entendeu? Então, existe muito problema em CT, por isso que falar CT, ela é do padrão do manicômio, ela é padrão manicômio, ela não é um padrão moderno. Eles não têm só as chiquérrimas, as caríssimas, é que deve ter um outro padrão. Mas aqui na Bahia, pelo interior, aqui as que eu conheço, eu fiquei em uma que o cara vendeu a clínica para outra. Ele vendeu para uma mulher que veio de Salvador, lá, de perto de Salvador. A mulher chegou calçada numa bota, ela acordava de manhã, estava calçada, a dona, calçada numa bota, já tinha dado 2 pau num cachimbo de crack dentro do quarto dela e ela era a dona do lugar. E o marido dela era policial e andava com uma arma pendurada na cintura. Então, existem muitas arbitrariedades, é difícil. A gente quer fazer, a gente quer que seja melhor, a gente quer ajudar, mas é difícil. Eu já passei muita... Foram 3 internações que eu passei. E ninguém mais me bota num lugar desse. A terceira fui eu mesma que me botei. Mas eu conheci a dona, eu fui de vontade própria, eu não deixei ninguém pagar nada, minhas irmãs não pagaram, não mexi com ninguém, fui eu sozinha que assumi tudo e mudei minha vida. E estou aqui hoje com a FENATED, faço vários cursos, faço outros cursos em outras instituições e não voltei mais para a droga, entendeu, professor? Mas trabalhar em CT precisa ter um sangue, como a gente fala aqui na Bahia, tem que ter sangue de barata, porque é muita arbitrariedade. Bota as mulheres para tomar banho, todo mundo nua, num pátio onde elas ficam expostas. Pega a paciente, que é acamada, bota numa cadeira de rodas, que está quebrada, e leva nua por dentro da casa, até chegar lá no lugar onde vai dar o banho. Então, são sem nenhum respeito à dignidade do corpo daquela pessoa, entendeu? Então, tem que ter mais cuidados, mas a gente não faz tudo, porque a gente não tem domínio sobre o capital, o dinheiro que está sendo investido ali. Se fosse ele que decidisse, ele ia consertar um bocado de coisa, mas não é ele que está consertando, não é ele que está fazendo, não sou eu que estou fazendo, não é minha, entendeu? É isso aí. A luta antimanicomial, que já tem algum tempo aí no Brasil, ela é justamente nesse sentido, né? Por conta desses lugares que não deveriam ter o nome nem de comunidade. Vergonhosos. Não entendi, Maria. Lugares vergonhosos. Todos esses lugares que, na verdade, não deveriam carregar o nome de comunidade, nem de clínica, nem de nada, né? E a luta antimanicomial é nesse sentido. Então, há uma movimentação sendo feita. O problema é que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e quando fecham, muitas vezes por conta de um sistema que às vezes não consegue nem lidar com esses infratores, essas mesmas pessoas às vezes vão abrir em outro lugar. Então, a gente sofre por diversas questões. Tem a questão econômica, a questão do empreendedorismo, né? A questão de, por exemplo, né? E não é no sentido de defender qualquer pessoa, tá, gente? Mas como eu estudo empreendedorismo, eu tenho conhecimento disso. Ser empreendedor no Brasil é extremamente difícil. Extremamente difícil. O custo do negócio no Brasil, ele é extremamente elevado. Em comparação a outros países, só para vocês terem uma noção, nós estamos em 2026, acho que foi 2022, 2023,
tem uma revista que é a Revista Empreendedora do Mundo, uma coisa assim. É um nome em inglês, e o Brasil, tinham lá 60 países, se eu não me engano, que foram avaliados onde eram os melhores lugares para se fazer negócio, né? Os lugares mais interessantes. Nova Zelândia estava em primeiro, o Brasil estava em último, né? Das dificuldades apresentadas o custo de tributação, custo de mão de obra, e não da mão de obra em si. Quando eu falo não da mão de obra em si, gente, é porque não é que o preço do fisioterapeuta é caro, não é isso. O preço do psicólogo é caro, não é isso. É o custo da tributação que circunda a contratação, né? Então, tudo isso eleva muito o custo. Então, o Brasil estava pior lá do que vários que foram todos que foram pesquisados, o Brasil era o pior, né? Era o pior. Então, tudo isso agrava mesmo a nossa situação. Por isso que eu digo, não é por conta de uma ou outra pessoa. Há todo um sistema. A questão é realmente muito, muito complexa. Cabe a nós fazer o que a gente pode, ir melhorando, ir denunciando quando a gente pode, ir melhorando o mundo da maneira que a gente pode. Muitas vezes a gente vai depender daquilo dali e naquele determinado momento não consegue fazer uma denúncia. Eu já vi professores, por exemplo, que presenciaram abusos dentro de um colégio e não denunciaram porque dependiam do emprego. E aí? Né? E aí? Né? Existem pessoas que estão ricas, sim, Maria Silva. Existem. Existem pessoas que estão ricas, né? Eu não sei, eu não ouso dizer que todas as pessoas que agem dessa forma agem porque estão ricas. Eu sei que existem pessoas ruins porque são ruins. Existem pessoas cruéis que já eram cruéis quando eram pobres também. Se agora enriqueceram, agora são cruéis ricos. Mas antes eram cruéis pobres também, né? Então, eu não ouso dizer, né, quem é mais ou quem é menos, né? Tua mão ficou levantada, Maria Silva, você queria fazer mais uma observação sobre isso? Não, tudo certo? Muito bem, deixa eu ver se eu perdi qualquer outro comentário aqui. O sistema, isso aí, Marcelo. É bem aquele monólogo do Wagner Moura, né? O sistema é foda, isso aí. Vamos lá, vamos caminhar aqui, gente, mais um pouco. Ansiedade ou abstinência, o grande nó. O quadro de abstinência de quase todas as drogas, especialmente álcool e opioides, mimetiza um ataque de pânico, né? Ele imita um ataque de pânico. Né? Sintomas sobrepostos: taquicardia, sudorese, tremor, sensação de morte iminente. Né? A diferença: a ansiedade da abstinência cessa com a administração da droga. O transtorno de ansiedade persiste mesmo quando o paciente está limpo e estabilizado. Tá? Então, algo que a gente pode dizer para diferenciar uma coisa ou outra, né, gente, por exemplo, ter ansiedade, né, ter o transtorno da ansiedade e estar ansioso com alguma coisa, né? Estar sentindo uma ansiedade por alguma coisa, como, por exemplo, a gente está chegando próximo de um evento que é muito importante para a gente, né? Casamento, uma formatura, uma viagem, né? Onde se há uma alta expectativa, eu tenho esse sentimento de ansiedade, eu estou ansioso com esse evento. Passou o evento, volto à minha vida normal, estou tranquilo, está tudo certo. O transtorno de ansiedade, não, ele vai persistir
mesmo após essas questões passarem. E da mesma forma com o uso de substância química, né? A droga, ela vai conseguir acalmar a ansiedade, mas o transtorno de ansiedade, ele vai persistir mesmo depois de tratamento, depois de tudo, da abstinência, né? Isso vai persistir. Então, essa diferenciação, né? Transtorno de estresse pós-traumático, trauma e adicção. Muitos dependentes usam drogas para apagar memórias traumáticas, né? Abuso na infância, violência. Aqui há um entorpecimento emocional. A droga ajuda a manter o distanciamento da dor psíquica, né? Isso daqui que a gente vai estudar bastante em saúde mental, né, gente? O entorpecimento emocional. Desafio. Ao tirar a droga no tratamento, o trauma vaza. Sem suporte psicológico para o trauma, a recaída é certa. Tá? Ok, gente? O que ocorre é, se não tratar a situação em si, o transtorno em si, a recaída voltará a acontecer. Né? A recaída voltará a acontecer. Né? E é isso que o Marcelo estava falando anteriormente, que a Maria trouxe contribuições também, né? A gente ainda tem muita dificuldade em tratar de verdade, né? Fazer um tratamento de verdade. Boa parte do que é feito no geral, né? Não está tratando o problema. Né? Pode falar, Marcelo. Bom, realmente é isso que eu ia falar, professor. Não está tratando. Infelizmente, estamos enxugando gelo. 99% das pessoas que saem daqui recaem, porque não dá tempo de tratar. E outra, as pessoas não se dão, começa pelas pessoas que não se dão o tempo do tratamento ideal. E eu tenho batido muito na tecla, eu já reparei isso, né? E tenho batido na tecla com os acolhidos. Necessita continuar o tratamento lá fora, um tratamento aprofundado, com psiquiatria, com psicologia, com tudo que tiver ao alcance da pessoa, porque senão vai recair de novo. Se não cuidar esse entorpecimento emocional, né? Porque a droga, o que a gente tem visto, aprendido, né, na bagagem que a gente está trazendo, que a droga não é o problema, a droga é tudo isso aí. Trauma, entorpecimento emocional, né? Enquanto não for tratado isso, né? O CT, para mim, ao meu ver, o CT hoje em dia praticamente é só uma desintoxicação, né? Tá servindo como uma desintoxicação. Mas se a pessoa não se conscientizar que ela necessita realmente tratar o pessoal, o trauma, o emocional, não adianta. Enquanto tiver esse rodízio de enxugar gelo que a gente está presenciando nos CTs. É muito pouco tempo, muito pouco profissional, né? E assim, e como eu escrevi aí o sistema, parece que é um jogo do sistema, justamente para que isso aconteça. E é perfeita a expressão enxugar gelo, é isso mesmo, Marcelo. É isso mesmo. E esse dado que você traz, Marcelo, isso daí vai ser bem relevante quando a gente começar o centro de pesquisa. Tá? Isso daí vai ser bem, bem relevante mesmo. Porque esses números são muito impactantes. A gente precisa desses dados, sabe? Para trazer essas informações, sabe? Para falar sobre isso. Isso não tem sido falado o suficiente, entendeu? E a gente precisa escancarar isso. Só que o escancarar isso, a gente precisa fazer de uma maneira... É o dançar conforme a música, entendeu? A gente tem que entrar no baile, dançar a música naquele ritmo para conseguir trabalhar isso daí, para conseguir
provar isso daí, entendeu? Então, tem que ser dentro dessas adequações, né? Mas é muito importante mesmo, isso é um dado terrível, mas é muito, muito importante ter esse dado em uma pesquisa científica, sabe? Vamos lá, a gente vai conseguir fazer isso aí, né? Muito bem. Para quem não sabe aqui, gente, né, acho que tem gente aqui que talvez não tenha me ouvido falar sobre isso, porque aqui é a turma de pós-graduação. Comentei com vocês que eu sou professor de psicanálise também pela FENATED e também dos cursos de Não consultoria. está sendo levado a sério. E nem faz asfalto, né, professor? Está tapando os buracos. Em vez de fazer alguma coisa que preste, não. Vamos tapar o buraco, né, e vai levando. Isso aí, Marcelo. É isso aí. Só para informar quem não estava sabendo, gente, eu venho desde o ano passado, eu estou formulando uma ideia, construir ela melhor, precisei parar, estou retomando agora, eu acredito que nos próximos dias aí a gente vai conseguir ter um primeiro encontro, como se fosse um encontro inaugural, tá? Essa iniciativa é um núcleo de pesquisa em psicanálise e dependência química. E a pretensão desse núcleo de pesquisa é fazer construções científicas, artigos, capítulos de livro, né, organizar congresso, enfim, né? Então é disso que eu estou falando, tá? E a gente precisa disso para se tornar autoridade, para conseguir ter voz. Se nós não passarmos por esse processo, a gente não consegue ter voz, a gente não consegue se impor, a gente não consegue fazer nada. Tá? Então, é disso que eu estou falando quando entrar no baile, dançar a música, sabe? Dançar conforme a música. A gente precisa fazer isso, né? Deixa eu passar, acho que o Marcelo tinha falado, só ficou com a mão levantada, você queria fazer mais uma observação, Marcelo? Não, professor, beleza. Deixa eu passar para... Imagina. Adriana, por favor. Professor, é só mesmo para te agradecer pela aula, te pedir desculpa, eu vou ter que sair, porque BH tá chovendo pra caramba e meu menino ficou ilhado. Então, assim, eu tô ficando na aula, mas meu coração tá 1000 por hora aqui, tá? Só para te avisar. Vai lá atender ele, Adriana, fica à vontade. Obrigada, cuida viu? lá. Tchau. Cuida lá, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos indo para o nosso encerramento aqui, né? O impacto no tratamento, né, farmacologia, interações medicamentosas, o uso de álcool corta o efeito de muitos antidepressivos ou potencializa perigosamente os sedativos, tá? O perigo dos benzodiazepínicos, receitar calmantes para um dependente químico muitas vezes apenas trocar uma droga por outra, substituição de vício, era disso que o Marcelo estava falando anteriormente, que a Maria também comentou, né? Então, há um enxugar gelo aqui, ó, né? Essa expressão que o Marcelo usou é muito certa, realmente, né? Muito apropriada. Prioridade, estabilizar o humor, é o primeiro passo para o paciente conseguir engajar na terapia, né? Muito bem. Considerando que vai acontecer uma terapia, né? Considerando isso, estabilizar o humor para que consiga se chegar na terapia, tá? Avaliação do risco de suicídio, falei para vocês lá no começo da aula, né, que a gente ia falar um pouquinho sobre suicídio. A mistura explosiva, depressão, mais impulsividade da droga, mais desinibição do álcool, né? Isso daqui é uma mistura, uma combinação realmente explosiva. Dalgarrodo destaca o dependente químico com comorbidade de humor, é o grupo de maior risco para tentativas letais. Então, isso que eu falei lá para vocês no começo, né? Os surtos, as crises, muitas vezes, gente, são trágicas e fatais, né? Infelizmente. Intervenção, o controle rigoroso da medicação e a rede de apoio são vitais, né? Então, é necessário que haja o acompanhamento, né, da medicação e que haja rede de apoio. Claro que a gente está
careca de saber disso, mas precisa ser dito, né? O manejo clínico, o que fazer? Então, a desintoxicação primeiro, limpar o organismo para ver o que sobra de sintoma. Psicoeducação, explicar ao paciente como a droga estragou a química do humor dele. E abordagem dual, tratar a depressão com a medicação correta enquanto se trabalha a prevenção de recaída. Tá? Então, esse é o caminho, digamos assim, né? A gente precisa fazer a desintoxicação. Uma vez que a pessoa está com as ideias mais claras, a gente vai explicar o que está acontecendo com ela mesma, né? A psicoeducação, né? Onde vai falar, olha, existe isso, existe esse outro ponto, e daí fazer uma abordagem de duas frentes, né? Quando é o caso da medicação, pode-se perceber um uso de medicação que é necessário e trabalhar a prevenção da recaída, né? Achei que alguém tinha levantado a mão. Tem um comentário aqui. Maria Silva falou, hoje teve o suicídio de um cara da NASCAR. Não vi, Maria Silva. A gente não vê muito esses números de suicídio. Existe até uma técnica de abafar para não incentivar mais, né? Mas são muitos suicídios mesmo que ocorrem, né? É muito triste. A gente não... Um mundo tão moderno, com tanta tecnologia, e a gente ainda não consegue tratar, né? E assim a gente chega à nossa conclusão. Transtornos de humor e ansiedade são os principais motores do uso de substâncias. A diferenciação diagnóstica exige tempo e sobriedade. E a frase-chave: nem toda tristeza no dependente é depressão, mas toda depressão não tratada levará ao uso. Né? Toda depressão não tratada levará ao uso. E o que a gente percebe é que pode levar a fatalidades. Tá? Pessoal, tudo certo? Tudo bem? Algum questionamento, alguma observação? Alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Gratidão, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Maria Silva, André, o Tiago, José Messias. A Adriana teve que sair mais cedo também. Obrigado pela participação, gente. Agora que eu vi ali, você viu um piloto. Eu vi esse caso. Esse caso. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, gente. Boa. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A gente se